Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria, todo o povo do Maranhão que acompanha a transmissão desta sessão, quero me reportar a um tema que já venho acompanhando há dias e que esperávamos uma resposta para dar um direcionamento a essa questão do grave problema do transporte público em Imperatriz. Eu fui vereador de Imperatriz por 2 anos e tão logo fui eleito, à época, ainda antes de tomar posse, no momento grave, extremo, tal qual agora, eu fiz uma coisa que foi percorrer todas as linhas de ônibus de Imperatriz para conhecer a real situação ainda no início do ano de 2013. E isso me deu um conhecimento prático de todas as linhas. À época, a situação mais crítica ainda no que diz respeito à condição, às condições dos ônibus. Os ônibus quebrando, pegando fogo, os ônibus sem a menor condição de rodar, eram esses ônibus que faziam o transporte coletivo em Imperatriz. A empresa VBL, que é detentora de um contrato de 30 anos com o município de Imperatriz, pratica muito mal este serviço e maltrata a população de Imperatriz e também da região tocantina. E isso, à época, procurávamos dar uma resposta, então logo tomamos posse. Essa causa já vinha antes também, com desrespeito ao cidadão imperatrizense da nossa região tocantina, tanto o transporte municipal quanto intermunicipal na região metropolitana de Imperatriz. E esta situação, deputado Eduardo Braide, ela veio se agravar e quando tomamos posse nós nos juntamos com um grupo de vereadores e fizemos um esforço firme junto ao Ministério Público através do promotor Sandro Bíscaro, que teve um apoio fundamental com o sentimento das ruas. Ainda em meados de 2013, com as manifestações tomando conta das ruas de todo o Brasil, a palavra principal das ruas de Imperatriz era na busca por uma solução, na cobrança por uma solução do problema do transporte público. E lembro-me que em uma das audiências com o promotor Sandro Bíscaro, partiu de mim a opinião de movermos uma ação civil pública, ação essa que logo depois a prefeitura entrou com a quebra do contrato, pressionado pelas ruas, e também, à época, lembro-me que vim junto com mais 3 vereadores, vereador Carlos Hermes, vereador Aurélio, vereador Rio do Amaral. Nós viemos aqui à Assembleia Legislativa, tivemos audiência pública, fizemos manifestação em frente ao Tribunal de Justiça para pressionar. E foi quando houve a quebra do contrato da empresa VBL. Mas, infelizmente, o Tribunal de Justiça, à época, deu liminar, garantindo a continuação do contrato da empresa VBL. Devo reconhecer que, à época, a empresa fez investimento na melhoria da frota, que já foi uma boa melhoria, mas nunca melhorou a condição da questão do cumprimento do prazo, porque o tempo de espera nas paradas ainda é muito grande. É inadmissível se esperar 30, 40, 50 minutos para que chegue um ônibus. É inadmissível. E assim a população vem sendo tratada. Ultimamente agravou-se, há quase um mês agravou-se ainda mais, deputado Wellington, a problemática do transporte público em Imperatriz. E hoje, eu sou governo, componho, integro a bancada da base do governo do Estado, que tem condições de intervir e que está intervindo. Cabe a mim buscar esses encaminhamentos, que é o que tenho feito. O caminho, não existe outro. O caminho é só um, é a quebra do contrato da empresa VBL, para permitir que outras empresas
que tenham respeito ao cidadão de Imperatriz e da região tocantina, para permitir que possam ter essa oportunidade de explorar esse serviço respeitando o público. E tenho dialogado com a Agência de Mobilidade Urbana, com o diretor Arthur Cabral, e ainda ontem, representante da MOB já esteve em Imperatriz dialogando com a empresa, que já sinaliza, presidente, claramente a intenção de entregar as linhas, de desistir da permanência da exploração desse serviço, para permitir que outra empresa venha praticar esse serviço. A Prefeitura de Imperatriz também sinaliza claramente na mesma direção do rompimento do contrato. E não existe outro caminho, deputado Rafael Leitor. A empresa hoje não tem liquidez para continuar com este serviço. Ela não tem liquidez. A Prefeitura de Imperatriz tem um débito com a empresa, mas atesta também que não tem condições de pagar pela empresa não ter as certidões que garantam, até também pela questão da empresa já ter várias ordens judiciais de bloqueio das verbas, por questões trabalhistas, que inclusive é um problema que está registrado na ação civil pública em todos os processos. Finalizo, presidente. Eu quero apenas reforçar que o próprio governador Flávio Dino está determinado em ajudar a resolver esse problema, já tem pleno conhecimento. A Agência de Mobilidade Urbana já está determinada a estar intermediando. Nesse momento, a situação, se tiver um acordo, fica melhor, porque se for para a justiça, demora, atrasa, e quem vai sofrer é o povo de Imperatriz e da região tocantina. Nesse exato momento, não só o transporte urbano de Imperatriz, como também o intermunicipal está prejudicado, onde cerca de 30% apenas da frota está tendo essa condição de fazer esse transporte, o que prejudica a nossa população. Dessa forma, eu venho destacar a presença da Agência de Mobilidade Urbana nessa intermediação. Ainda ontem já esteve com a empresa e o caminho não há outro. É o mesmo caminho já apontado lá em 2013 e que se estendeu, mas o caminho é só um. É o rompimento do contrato com a empresa VBL. Isso significará um grande respeito ao povo de Imperatriz e da região tocantina. Obrigado.